Boa noite a todos. Antes dos comentários do professor Rivelino, cujo tema será resignação, nós temos alguns avisos para passar a vocês, e um deles é sobre o Clube do Livro, que nós temos já há 27 anos, 28 anos, mais antigo do que a nossa casa aqui. E esse bimestre está distribuindo o livro aos sócios, Construindo um Caminho, pelo espírito Shélida, de Eliana Machado Coelho. Esse livro, o preço dele em banca é R$ 49,90, R$50. Para os sócios do Clube do Livro, da Casa do Caminho, é R$20 está saindo. Então nós vemos a enorme vantagem de fazer parte desse clube. A distribuição de livros é bimestral. Então, aqueles que gostam da leitura espírita e queiram entrar no clube, é só procurar a Casa do Livro, o seu Hélio, a Vaneire, que poderão, dessa maneira, receber todo bimestre um livro, nesse caso aqui com mais de 50%, né, de desconto. Vale a pena. Sempre são livros bons, né? E as pessoas podem retirar o livro ali, nós guardamos sempre para quando a pessoa aqui estiver. Muitos são de fora, inclusive, não tem problema nenhum, porque é bimestral, né? Sempre vem alguém da sua cidade que poderá levar o livro. Lembramos que a Casa do Livro, ela está aberta logo após os passes, e teremos do dia 19 ao dia 23, né, a 20ª feira do Clube do Livro Espírita. 20ª feira do Clube do Livro Espírita. Antigamente nós não tínhamos essa dependência da Casa do Livro, então nós realizávamos a feira na praça. Aliás, em alguns anos realizamos na Prima Rosa, nós tínhamos lá uma barraca, e mesmo na praça já realizamos. Hoje nós realizamos aqui durante uma semana toda, e vai ser com início no dia 18, né, que eu disse, numa sexta-feira. Os livros vão estar com desconto de até 20%. Nós vamos encontrar livros até R$6. O objetivo é divulgar, sempre foi esse, da Casa do Livro, da Casa do Caminho, não é obter lucro. Vocês vejam bem que um livro desse nós conseguimos trazer até vocês por menos de 50%, por mais de 50%, né, de desconto. Então, vale a pena. E ao lado da Casa do Livro nós temos a cantina, onde nós temos lanches, sucos, todos feitos durante a semana, trabalho nas massas, nos lanches, na preparação de tudo, na arrecadação do que vai ser feito por voluntários que se esmeram para que nós tenhamos na terça-feira e na sexta-feira mais esse conforto, né, para as pessoas que aqui vêm, e no final a arrecadação é utilizada nos serviços ou nos trabalhos sociais da Casa do Caminho. Sempre aqueles que se interessarem, nós temos ali onde é aplicado toda essa verba que é recebida, e bem aplicada em medicamentos principalmente. Fica aí o convite então para a Feira do Livro, para a visita à cantina, e aqueles que estão para atendimento poderão, logo após o passe, ir até a Casa do Livro, até a cantina, que nós chamaremos quando chegar a sua vez. Toda quarta-feira nós temos aqui o estudo da doutrina espírita. Estamos realizando e já quase finalizando o estudo da civilização segundo a doutrina espírita, baseada no livro A Caminho da Luz e nas obras básicas. Finalizando esse estudo, teremos em dezembro, no início de janeiro, alguns estudos rápidos, e no final de janeiro teremos um estudo sobre a lei da ação e reação. Um estudo bastante interessante, que vocês estão vendo sempre aí em novelas, em romances, inclusive tem uma novela que está passando na Globo, parece, né? Que fala sobre a reencarnação e a consequente lei da causa e efeito
ou lei do karma, como alguns chamam, né? E nosso estudo será sobre a lei da ação e reação, no final de janeiro. Esta palestra está sendo gravada e estará disponibilizada no site da Casa do Caminho, logo após os passes. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, rogando mais uma vez a presença dos benfeitores espirituais, para que sejamos todos atendidos segundo nossas necessidades, segundo nosso merecimento, mas que possamos também auxiliar com nossas melhores vibrações, para que esse benefício se estenda a todos aqueles que neste momento sintonizam com a Casa do Caminho. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa. Bom, hoje vamos conversar um pouquinho sobre um capítulo, baseado em um capítulo do livro Florações Evangélicas, psicografado por Divaldo, ditado por Espírito Joana de Ângeles. E toda a nossa fala vai estar pautada nas obras básicas, de Kardec. Bom, o tema nosso é bem interessante, até mesmo agora, para os dias atuais, Resignação, Resignado. Uma palavra curta, mas com uma complexidade muito grande. Então eu decidi não falar só sobre esta palavra. Coloquei mais duas. Resignação, aqui nós estaremos no centro central. A outra que nós devemos conversar, acomodação e resiliência. Bom, puxa vida, mas o que tem a ver essas três palavras? Então eu vou dar o conceito rapidamente sobre essas palavras. Historicamente dizendo, resignação, se nós pegarmos na antiguidade, é você ser submisso a alguma coisa. Já na Idade Média, um pouquinho antes de começar a Idade Média, nós tínhamos aí uma submissão ao Senhor. Ou submissão a alguém. Ou seja, você é submisso. É uma aceitação. Já a palavra acomodação parece que ter o mesmo significado, Você está acomodado. Não vou colocar de acomodar um móvel, ou acomodar no sentido de aquele ditado popular, deixa a vida passar, Estou só olhando, tem que ser assim mesmo, nada vai mudar, Então, deixa como está. Então, você está acomodado com as coisas. Você está numa zona de conforto e não quer mudar nada. Bom, e aí temos um outro tema que é interessante, é a palavra resiliência. Bom, é muito usado, o princípio, a origem dessa palavra é da física. Hoje a psicologia usa bastante. Também nós temos as outras áreas voltadas para a sociologia, a história, a administração, usa essa palavra que é o termo seguinte. É quando você sofre uma grande pressão e quando você vai soltando, tem a capacidade de voltar a seu estado natural. Então você pode puxar. Quando você solta, ela volta ao estado natural. Até aí tudo bem. Então esse é o conceito das duas palavras. Mas o que tem a ver tudo essas palavras com o que nós temos na doutrina espírita? Para falar disso, nós temos que lembrar que nós somos, por natureza, por nossa existência aqui nesse planeta em transição, seres que estão sendo colocados à prova a todo o instante.
E isso nos provoca uma profunda aflição, uma profunda angústia, uma profunda tristeza, e muitas vezes isso nos envolve de tal maneira que nós achamos que tudo é assim mesmo, que tudo isso é dessa maneira. Vou dar alguns exemplos práticos que, tendo como norte aí o nosso texto do livro Florações Evangélicas, neste capítulo específico, neste momento que nós estamos passando, né, nessa nossa questão planetária, nessa transição planetária, estamos vivendo momentos de angústias, não só nas questões humanitárias, mas o próprio planeta está passando por transformações. Exemplo, tá? Vocês tiveram há algum tempo notícias sobre o tsunami no Japão, no Sri Lanka. Alguns meses atrás, um terremoto em larga escala no Irã. Alguns anos atrás, um terremoto que destruiu o Haiti. E aí nós tivemos e temos aqui, numa questão mais local, né, um dos maiores impactos ambientais em Minas Gerais, a questão das Marianas. Nós observamos tudo isso. Olhamos tudo isso. Temos essas informações. Não vou dizer incomoda. Observa. Mas o que isso traz para a gente? O que isso traz para nós? Qual o recado disso para nós? O que nós estamos tirando dessas informações e realmente estamos, talvez, fazendo uma ação? Mas aí nós também temos uma outra questão. Olhamos isso de uma forma ampla, longe. Agora vamos olhar aqui para nós. Vamos olhar próximo de nós. Eu não preciso falar das questões mundiais ou globais, mas falarei de nós. O que nos aflige? O que nos impede de irmos além? Todos aqui têm suas aflições, têm as suas angústias. Quando se fala em verbo na língua portuguesa, é uma ação. Qual a sua ação perante o que nós estamos passando e vivenciando, em uma escala planetária e numa escala local que sou eu? Como eu olho essa situação e como eu vejo a minha situação perante a grandeza deste planeta, que também está passando por uma transição e, obviamente, vai afetar cada um de nós. Quando nós falamos em resignação, nós falamos, eu coloquei uma nova palavra, coloquei mais uma palavra aí, que é aprendizado, é conhecimento. Todos nós temos problemas. E eu garanto para vocês, o seu problema é o maior problema que tem para você. Pode ser não para mim, mas pode ser para você. E é para você. E aí existe uma questão. Quantas pessoas não sabem, todos os dias, que estão passando por dificuldades financeiras, por questões sentimentais, notícias de doenças graves, e essas pessoas têm a opção de conhecer ou dizer: é assim mesmo. Se eu dizer é assim mesmo, me conformar com isso, sou acomodado. E a vida passa. Essa vida. Quando nós falamos em resignação, é nós aceitarmos
as vicissitudes, os problemas que nós temos, compreender, entender, não nos revoltarmos contra o Criador, e entender que nós estamos em um planeta de provas, e que a todo momento, se nós somos espíritas, então temos certezas que nós já vivemos outras, passamos por aqui, vivemos outras vidas, reencarnamos. E as provas são constantes. Se nós acreditarmos que nós temos aqui, vou pegar uma média de 68 anos de vida, eu falo, mas o que eu vou fazer se eu estou com tantos problemas, eu não vou conseguir colher os frutos de um bem maior que eu possa fazer? E aí que entra a doutrina como esclarecedora para a gente. A vida não termina. Há uma continuidade. Talvez o bem que eu fazer agora e aqui, talvez eu não colha nesse breve espaço de tempo que tenho. Mas se eu posso voltar, o que eu estou plantando eu vou colher na minha continuidade. Por isso dizemos, sereis melhores hoje do que foi ontem. E com certeza amanhã serei melhor do que hoje. Não pensando em colher os frutos talvez da materialidade aqui ou acolá, mas sabendo que a minha continuidade me levará a uma condição melhor. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, coloca para a gente algumas questões muito interessantes. Se você pegar o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, vou ler mais algumas questões. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartas. Bem-aventurados que padecem a perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças nos dão um exemplo muito claro sobre isso. Aceitar, vou chorar por aquilo que eu estou passando, por aquilo que eu estou vivenciando. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, ficar preso no meu egoísmo, na nossa individualidade, e esquecer de fazer o bem para uma causa maior. Transformar as vidas de pessoas é você plantar o fruto do amanhã. E nós nos parecemos com os nossos sentimentos, dizendo, não posso fazer nada. Já foi. Engano nosso. Engano nosso porque sempre podemos fazer algo melhor. Quando nós consigamos sair dessa nossa individualidade, quando nós consigamos sair desse nosso egoísmo profundo, da nossa inveja, e nos desprendemos um pouco da nossa materialidade, sabemos que eu compreendendo o que sou, eu posso voltar ao meu estágio de raciocínio natural e lutar para que outros usufruam de bens que nós podemos construir. Isso não é acomodação. Isso é resignação. Quando eu vejo que o meu problema eu tenho que superar, mas mesmo assim eu vou trabalhar em prol de um bem maior para a coletividade. Eu deixei de lado de ser acomodado e passei então a ser a ação de uma mudança profunda, não só minha, mas daqueles que vivem e estão nesse planeta e nessa nossa transição. E aí eu vos digo mais, quando nós estamos nesse estágio de profunda pressão, não é verdade? Todos os dias nós estamos assim,
tensos, ainda mais nos dias atuais, né? Ou um problema financeiro, né? Ou um problema de doença, ou com os nossos problemas familiares. Estamos todos os dias mexendo com os nossos sentimentos, ficando com os nervos à flor da pele. Conhecer é que na outra parte do dia eu possa me equilibrar, pensar e agir para mudar essa condição. E como nós podemos mudar a nossa condição? De que forma eu tenho que aprender? Jesus é o nosso maior exemplo. Conhecerdes o Evangelho, conhecerdes a passagem, e nós nos lembraremos de suas falas, lembraremos das nossas leituras, e aí tu compreenderás que nós estamos num mundo de provas e que possamos seguir adiante. Mas ainda falando da resignação e da doutrina, nos coloca a seguinte questão. Se você pegar o livro dos Espíritos, no capítulo 3, Lei do Trabalho, até vou ler para não ser falho, na questão 674 está assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. Na questão 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Resposta: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos materiais é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Deixa eu colocar isso dentro das nossas questões. Veja bem, o trabalho material para nós é essencial. Mas eu vou continuar trabalhando se eu um dia chegar em um mundo mais aperfeiçoado? Se não houver necessidade de trabalho material, mas há necessidade de você continuar trabalhando. Trabalhando de que forma, então? Com você. O nosso trabalho, ele é diário e constante. É hora de voltarmos para nós mesmos e observarmos as lutas que temos internas e sermos melhores a cada dia. Então, a doutrina nos coloca a lei do trabalho como um aperfeiçoamento das nossas mazelas, das nossas falhas que tivemos ao longo de nossas vidas. E trabalharmos isso conosco é trabalharmos em prol do outro e sabermos que nós podemos ser melhor hoje do que fomos ontem. E se eu trabalhar e produzir bem hoje, dentro de mim mesmo, eu com certeza estarei galgando frutos melhores em um presente muito próximo, em um futuro muito próximo. Buscar essa luta e trabalharmos com os nossos sentimentos é o maior trabalho, porque você vai ter que reconstruir a tua casa interior. É você entender que pode estar tendo uma doença terminal, por exemplo,
e compreender que vou passar por isso, mas eu posso ser melhor do que sou. E aí, eu preparando essa fala, sempre, nós estamos na quarta-feira aqui, e sempre vem um livro muito belo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Eu falei, mas por que Brasil? E eu ouvi uma palestra de um pensador muito importante na área da pedagogia. E ele Antônio Nova, e ele é um português. E ele então procura explicar a gratidão. E ele vai em Tomás de Aquino, um religioso que vocês podem conhecer como São Tomás de Aquino. Ele vai em Tomás de Aquino e ele procura no Tratado de Gratidão de Tomás de Aquino algumas respostas. E é tratado de 3 níveis. Primeiro nível é o nível mais superficial que existe. É reconhecer o benfeitor. É reconhecer o benfeitor. Se você for, é como um agradecimento, assim, né? Se você for, eu não, desculpa aí os meus erros, mas na Inglaterra você tem thank you. Se você na Alemanha, Zudanken, são coisas assim. Até mais, olha, beleza. Aprimora o quê? Aprimora a questão intelectual que você deixou. Nos países europeus, outros países da Europa, como a França, a Itália, você tem uma gratidão intermediária. Né? Na França, podemos dizer assim, merci, ou merci, você tem na Espanha, graça, e assim você vai, que é o agradecimento. Você está agradecendo. Graças, né? Você agradece pelo que ele fez naquele momento. Mas no terceiro nível, ele diz que não existem em muitos países, mas um país consegue ir no mais alto grau de gratidão. Primeiro ele coloca a língua, que é a língua portuguesa. E depois ele coloca o Brasil. Porque no Brasil e na língua portuguesa você encontra a palavra obrigado. E quando você agradece, o Brasil coloca alguma coisa a mais. Muito obrigado. Vou entender por quê. Quando você recebe uma coisa boa, você fala muito obrigado. E a palavra obrigado é você se sentir obrigado a fazer aquilo de bom que você recebeu. Em nenhum outro país você vai ter a palavra obrigado. E quantas vezes dentro da nossa casa espírita, casa do caminho, nós nos comprometemos a dizer obrigado. E depois, na essência da palavra, você sai. E você se comprometeu a fazer a comunhão do bem que recebeu. E eu digo mais, porque todos aqui, nós temos muitos voluntários. Ao raiar do dia, já temos gente transitando aqui, limpando as calçadas, jogando água nas plantas. E no decorrer da manhã, nós temos pessoas caminhando, fazendo salgado,
a massa, o recheio. No período da tarde, nós temos esses voluntários assando, deixando tudo pronto. Eles também têm problemas. Eles também têm os problemas emocionais, têm os problemas familiares, financeiros, como todos nós. Mas a doação é a superação de você voltar no seu estado natural e fazer aquilo que vai ser comum a todos. E quando essas formigas levantam e caminham, esquece por alguns minutos das suas grandes aflições pessoais e emana de amor e carinho cada setor da casa. Porque nós, quando chegamos e entramos, você senta e automaticamente você já começa a ser emanado por todo este amor. A resignação é isso. Conhecer a sua dor, mas superá-la para um bem maior. Por isso, eu fico com a palavra de Noah. Muito obrigado. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por nos ouvirem e nos receber dentro dos corações de vocês. Porque eu vou ter a obrigação de fazer o mesmo lá fora. Isso é doutrina. E ela nos conforta muito, sabe por quê? Porque o que eu planto agora, eu não preciso me preocupar em colher agora. Porque a vida é uma continuidade. Uma grande continuidade. E você faz parte dela. Assim então, a nossa prece vai ser para agradecer. Agradecer na palavra e na língua portuguesa. Obrigado, Senhor, por nos oferecer uma casa chamada Caminho. E que possamos fazer parte da história e receber as graças. Obrigado por este momento. Muito obrigado, Senhor. Vocês aguardem, por favor. Vocês vão ser encaminhados para o passe e depois para a conversa. Obrigado.